Olá, querido aluno, olá, querida aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso Metáfora Juro, nosso curso de Direito Penal, aqui comigo, professora Thailise. Não deixe de procurar o meu currículo na plataforma Lattes, o meu nome é inconfundível mesmo, só digitando meu nome lá você sabe um pouco mais da minha trajetória profissional, acadêmica, intelectual e me conhece um pouco melhor. Hoje nós vamos falar de erro de tipo e erro de proibição em matéria penal, em direito penal. Então, o conteúdo programático dessa nossa aula é erro de tipo e erro de proibição e as discriminantes putativas, ok? Nós vamos falar especialmente do erro de tipo. Então, vamos saber o que é o erro sobre os elementos do tipo. É quando o agente, o sujeito ativo do crime, aquele que realiza a conduta, a ação ou a omissão, ele erra incidentalmente aí sobre uma situação de fato ou uma relação jurídica que implica aí uma tipicidade. Então, ele pode errar, sobre elementares ou circunstâncias do tipo incriminador, elementares de tipo permissivo ou então dados acessórios irrelevantes para a figura típica. Professora, o que são elementares ou circunstâncias de tipo incriminador? Ora, são aquelas que são constantes do tipo, Todo tipo penal, ele é composto por um verbo, por outras palavras, por complementos aqui, complementos verbais, complementos nominais, adjuntos adverbiais, são palavras da língua portuguesa. E todas essas palavrinhas que compõem o preceito primário de um tipo, subtrair, coisa, alheia, móvel, delito de furto, todas essas palavrinhas compõem o tipo penal enquanto elementares do tipo. E assim também o elemento subjetivo do tipo, dolo ou a culpa. Então, quando o erro de tipo incide sobre as elementares ou circunstâncias do tipo incriminador, estamos aqui na hipótese A. Também temos a possibilidade de errar sobre elementares de tipo permissivo. Professor, o que é tipo permissivo? É aquela norma na qual o legislador torna a conduta ilícita lícita. Quando ele autoriza uma conduta típica, ele diz que ela é permitida, que ela não é proibida em matéria penal, são as clássicas excludentes de ilicitude, por exemplo. Quando elenca a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito, o legislador está construindo uma norma permissiva. Ele está falando, se você tiver em estado de necessidade, você pode cometer o crime, até um homicídio. Então, essa norma é permissiva, ela permite que você cometa uma conduta típica. Você também pode errar, Você pode achar que está em estado de necessidade, mas não está. E aí é um erro sobre elementares de tipo permissivo. E por fim, você pode errar sobre outras coisas que são acessórias e irrelevantes para a tipicidade, para a figura típica. O artigo 20 do Código Penal diz o seguinte, que o erro sobre elemento constitutivo do tipo de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Então, quando eu erro sobre alguma das palavrinhas previstas aqui no tipo, e eu estou imbuída aí, de um equívoco, eu não vou ser punida por esse crime doloso, Professora, quando isso vai acontecer? Ora, matar alguém. Ai, professor, você gosta desse crime, hein? Você não para de falar dele. Não, claro que não. É porque eu acho muito fácil de você compreender. Esse é o melhor exemplo para mim quando eu te introduzo num conceito de matéria penal. Então, no crime de 121 caput, homicídio simples do Código Penal, esse é o tipo, matar alguém. O que é elementar do tipo? O verbo matar e a palavrinha alguém, Pessoa, alguém. E sabemos que alguém é pessoa, certo? É isso que nós sabemos, que alguém é pessoa. Beleza. Então, se eu quiser cometer o crime de homicídio, eu preciso matar alguém. Eu preciso estar imbuído de dolo para matar alguém. Agora, suponha que eu estou atirando em alguém aí, mas suponha que eu estou atirando em alguém, mas eu penso que estou atirando num animal,
Ai, professora, mas que situação esdrúxula. É assim que a gente trabalha em matéria penal, esses exemplos bizarros da doutrina. Que é aquele sujeito que ele vai, né? Ele vai caçar num lugar onde é permitido caçar. Então, para ele não está cometendo crime nenhum. Aí ele vê ali, aí ele se esconde atrás de umas folhagens, né? E aí ele vê passando aí um veado, né? Mas um veado, né? Aquele de chifre, né? 4 patas, né? Pelo, não? O animal, né? Ele vê passando um veado ali. E aí ele quer atirar nesse veado. Aí ele vai, atira, não? Ele vai lá e atira nesse animal. Aí tem certeza que é um animal que está passando ali. Então ele não acha que ele está cometendo um crime de homicídio, ele não tem dolo de matar alguém, ele tem dolo de matar um animal, que para direito penal não é alguém, um animal, um bicho, né? Só que quando ele vai lá pegar a cabeça do veado para pendurar lindamente na sua parede ali, uma coisa chique, né? Coisa horrorosa, mau gosto, mas aí ele quer pendurar essa cabeça de veado na sua parede, aí ele descobre que matou o seu melhor amigo, que estava passando ali, né? E ele achou, por algum motivo, que era um veado, né? E ele se confundiu ali, e aí você tem um erro de tipo, né? Erro sobre elementar do tipo aí, que é o alguém. Ele matou alguém, mas ele não sabia disso. Ele pensou que estava matando um animal. Então, ele não tinha dolo em matar alguém. Aí eu excluo o dolo. Ele não vai responder pelo homicídio simples, né? Doloso, nem pelo qualificado, porque foi, né, emboscada ali atrás da moita, né? Ele não vai responder por homicídio doloso. Não tem, porque ele não queria matar alguém. Porque no artigo 20, o legislador penal foi muito claro. Ele disse: o erro sobre elemento constitutivo do tipo exclui o dolo. Então, ele não responde por crime doloso. Mas se esse crime que ele cometeu tiver previsão de modalidade culposa, se prevista em lei a modalidade culposa, ele vai responder por esse crime na modalidade culposa. Existe homicídio culposo? Sim, professor, existe lá no parágrafo 3º do artigo 121. Então, quando ele matar esse amigo dele, pensando que estava matando um veado, ele vai responder por homicídio culposo e não por homicídio doloso, por força do artigo 20. Esse exemplo aí clássico, né, de erro de tipo. Formas de erro de tipo. Vamos ver o erro de tipo essencial, tá? Ele incide sobre elementares e circunstâncias, então, do tipo, tá? São aí palavras, né? São questões aí fundamentais, essenciais para a tipicidade. Aquelas palavrinhas que compõem o tipo penal, erro de tipo essencial. Com o advento da teoria finalista, aqui a comprovação de que o dolo integra a conduta, chegou-se à conclusão de que a vontade do agente deve abranger todos os elementos constitutivos do tipo. O sujeito tem que praticar aquele crime inteirinho, todas as palavras que estão ali. Ele tem que desejar, portanto, a prática de um crime, que nada mais é do que a consciência e a vontade de realizar todos os elementos do tipo legal, né, de gerar o resultado jurídico que é o dano ao bem jurídico protegido. Nessa linha, o erro de tipo essencial ou impede o agente de saber que está praticando crime, o cara não sabe que está praticando crime, como nesse exemplo que eu dei, né, do tiro, quando o equívoco incide sobre elementar, alguém, palavrinha alguém, ou de perceber a existência de uma circunstância. Nossa, professora, e essa última hipótese, o que seria, né? O furto. O furto não é assim, ó, subtrair coisa. Nossa, mas que letrinha, hein, professor? Faço o meu melhor. Te juro, aqui, né? Nem sempre o melhor é o melhor. Coisa alheia, móvel, ok? Isso aí é o tipo do furto, subtrair coisa alheia móvel, tá? Então, tem essas palavrinhas aqui, coisa alheia móvel, são elementares do tipo. Essa elementar, ela pode ser circunstancial, né? Então, por exemplo, pode ser aqui que eu, né, não saiba que a coisa ela é alheia, né? Suponha aí que eu tenho
um celular igualzinho ao seu, né? Compramos porque gostamos de celular, somos idiotas o suficiente para pagar milhares de reais nele, né? E aí nós dois temos o mesmo celular, nós duas temos o mesmo celular. E aí você deixa o seu celular em cima da mesa, eu crente que é o meu celular, pego, boto na bolsa e vou embora, feliz e contente. A hora que eu pego o meu celular, né, e vou ali ver sei lá, né? Abrir o celular, eu vejo que a minha senha não bate, né? Não combina. Ainda bem que tem senha, né? Senão eu ia ver todos os seus nudes ali na hora que eu pegasse o seu celular, né? Aí vejo que não é o meu celular. Vixe, peguei o celular de outra pessoa. E agora? Né? Se eu ficar para mim é crime, mas eu quero devolver. O que aconteceu? Eu não subtraí coisa alheia mal. Eu pensei que a coisa era minha, né? Que eu peguei uma coisa minha, eu não sabia, eu desconhecia essa circunstância da coisa ser alheia, né? Então eu não tinha dolo contra o seu patrimônio, não posso dizer que há tipicidade para crime de furto, porque falta um elemento essencial e circunstancial, uma elementar do tipo. Aí novamente eu estou diante de um erro de tipo essencial. Esse erro de tipo exclui o dolo, a elementar subjetiva do tipo, exclui a tipicidade e você não praticou, nesse caso eu, né? Não pratiquei crime algum, ok? Formas de erro de tipo. Ela é característica ali do erro essencial, impede o agente de compreender o caráter criminoso do fato ou de conhecer a circunstância, né? Que agrava, porque eu tenho circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes para o crime. Muitas vezes, né, eu quero matar uma pessoa, né? Mas aí eu não sei que essa pessoa, por exemplo, é idosa, né? Ou é uma criança, eu quero matar uma pessoa e erro, né? Mato outra, por exemplo. E matar um idoso é circunstância agravante do crime de homicídio, por exemplo. E aí, se eu desconheço essa circunstância, eu não tenho dolo em relação a ela, eu não respondo por ela também. Então, o erro de tipo, ele pode ser tanto, né, em relação a elementares, quanto a circunstâncias agravantes e atenuantes do delito. Subformas aí, né? O erro essencial, ele pode ser invencível, inevitável, desculpável ou excusável, né? Desculpável aí. Então, é aquele que não poderia ter sido evitado aí, nem mesmo com o emprego de alguma atenção, uma diligência média do homem médio. E o erro vencível, né, seria aquele que poderia ter sido evitado se você prestasse mais atenção, tivesse um pouco mais de prudência. Então, você não vai ficar se escondendo atrás de moitas para atirar enviados aí à torta e à direita. Você tem que se certificar bem de que você está atirando num animal. Não pode sair atirando por aí, mesmo se a caça fosse permitida, né? Não poderia sair atirando por aí, porque o tiro é uma coisa perigosa, tem que ver bem para onde você está atirando. Mesma coisa eu, no caso do celular, tem que prestar mais atenção nas coisas que você pega e tal. Então, né, o erro, se for, né, evitável aí, ele vai ser um erro essencial vencível, evitável, tá? E aí ele vai ter essas duas modalidades. O erro de tipo também pode ser acidental, ok? Ele incide sobre dados irrelevantes da figura típica. Ele não impede a apreciação do caráter criminoso do fato, não, tá? Mas o agente sabe perfeitamente que está cometendo um crime, né? É um erro que não traz qualquer consequência jurídica, né? Ele responde como se não houvesse erro, né? Um erro acidental. Nós vamos ver, por exemplo, um erro sobre a pessoa. Eu penso que estou atirando no João, mas estou atirando no José porque os dois são muito parecidos. Ora, né? É um erro acidental, ele não é essencial. Eu não deixei de praticar a figura típica que é matar alguém. Eu matei alguém, mas ao invés de matar quem eu queria mesmo, que era o João, eu matei o José. Se isso acontecer, eu ainda respondo pelo crime. O agente sabe muito bem que está cometendo crime e quer cometer um crime. Ele é um erro que escapa, acidental, ele está fora do erro de tipo essencial. Sendo acidental, eu continuo respondendo pelo crime. Eu respondo do mesmo jeito, como se eu não tivesse cometido erro nenhum, como se eu tivesse matado o João, quem eu pretendia matar originalmente. Espécies de erro de tipo acidental. Erro sobre o objeto, erro sobre a pessoa, que foi esse que eu falei, João José, né? Erro na execução, a famosa aberratio ictus, resultado diverso do pretendido, que é a aberratio criminis, e o dolo geral, erro sucessivo, ou também chamado de aberratio causa, tá?
Então, são essas possibilidades de erro acidental. Vamos ver cada uma delas. O erro sobre a pessoa é um erro sobre a representação mental do agente em relação a uma vítima, né? O que ele pretende aí. Então, ele olha um desconhecido e confunde com a pessoa que ele queria atingir originalmente. Em outras palavras, aí, né, o sujeito pensa que A é B e aí esse erro é irrelevante, né? Porque o que importa, exceto para quem sofreu a agressão, né? Se eu queria matar o João e matei o José, para o José isso daí foi muito relevante. Mas para a matéria penal é irrelevante, né? Que o legislador determina que o autor seja punido pelo crime que efetivamente cometeu o terceiro, né? Que é a vítima efetiva, né? Mas ele é punido como se tivesse atingido a vítima pretendida, que é a vítima virtual. Professora, isso está esquisito, é isso mesmo que eu entendi? É isso mesmo que você entendeu. Olha só, então a pessoa vai ali, né? Sangue nos olhos, e aí quer matar virtualmente o João. Ela pensa que está atirando no João, né? Então, ela pensa que está atirando em A. Mas aí chega ali, né? O José, um outro cara, que é muito parecido com esse daqui, com o João. Poxa, mas era igualzinho, mano. Eu nunca ia conseguir diferenciar, tá? Idêntico. Eu tinha certeza que eu estava atirando no José, mas não estava. Estava atirando no João, tá? Ela vai responder, né? E aí matou o José. Matou aí, ferrou, matou. Aí, o que acontece, né? Matou, alcançou o resultado, aí, matou, uma cruzinha, né? Matou, alcançou o resultado, como que ela vai responder? Essa pessoa, ela vai responder como se ela tivesse matado quem ela pretendia matar originalmente, tá? Então, ela responde como se ela tivesse matado o inicialmente pretendido. Ela quer atirar em A para matar. Tem dolo aqui em relação à morte de A. Erra a pessoa, matou B, ela responde como se tivesse matado A. Responde como se tivesse matado A. Mas isso é estranho, professora? Não, porque nós estamos na teoria finalista. E a teoria finalista pune a intenção. O que importa é o que você queria, é o que o sujeito ativo pretendia, desejava. Você sempre é punido pela intenção. Não importa o que ele efetivamente fez. Para direito penal, né? Não para o José, né? O que importa para o direito penal é o que ele queria. Mas, professor, isso tem um impacto prático em você não ser punido pela morte da vítima efetiva e sim pela vítima virtual? Claro que tem, como eu disse para você, a qualidade da vítima, às vezes, é circunstância agravante do delito, é qualificadora do delito. Então, assim, eu quero matar a pessoa, quero matar uma pessoa jovem, eu quero matar um idoso, desculpa, e acabo atirando numa pessoa jovem, tá? Eu respondo, né, se eu tivesse matado um idoso ou uma pessoa jovem? Eu respondo como se eu tivesse matado um idoso, pelo que eu queria. O contrário, o oposto também. Se eu queria matar uma pessoa jovem, acabo matando um idoso, eu respondo pela morte da pessoa jovem, né? Se a pessoa queria matar o seu próprio pai, né? E aí acaba atirando num estranho porque confunde com o seu pai, responde como se tivesse matado o pai ou como se tivesse matado um estranho? Responde como se tivesse matado o pai. E isso pode agravar a pena. Pode aumentar a dosimetria de pena. Então, é importante o erro sobre tipo acidental, ok? Outro tipo de erro de tipo, outra espécie de erro de tipo acidental é a aberratio ictus, ou erro na execução. O que é aberratio ictus? Essa espécie é um erro de tipo que também é considerado um desvio no golpe, uma vez que acontece erro na execução. Então, o próprio nome já diz, né? Cuidado, decore o latim.
Porque às vezes tem prova, tem concurso que não chama de erro na execução, chama de aberratio ictus, você falando, nossa, mas eu sou obrigada a falar latim, às vezes, né? Escolheu fazer direito. Então, faça direito. Decore aí, aberratio ictus é a mesma coisa que erro na execução, ok? Então, quando você tiver um erro na forma de cometer o crime, é a execução mesmo, aquelas coisas que você faz para alcançar o resultado, você está diante de uma aberratio ictus. Então, um desvio no golpe, né? E não uma confusão em relação à pessoa. Então, vamos pensar naquelas duas vítimas, né? Aqui, aí tem uma sortuda e uma azarada, aí esse cara cabeção aqui vai dar um tiro, né? Para matar a vítima A, né? Só que aí ele erra, né? Ele não sabe atirar, ele é péssimo, né? Ou ele então nunca atirou na vida, aí se atrapalha, vai para trás com o impacto do coice da arma, né? Tropeça, e aí sem querer ele mata outra pessoa, né? Ou mesmo, né? A bala desvia, ricocheteia e pega em outra pessoa. Eu queria matar A, mas por erro na execução, né? Porque burro não sabe atirar, né? Sai por aí querendo matar os outros, ele erra e mata outra pessoa. O que acontece? Aberratio ictus, erro na execução. Não é que ele confundiu uma pessoa com a outra, entende? Então não é erro sobre pessoa, é erro na execução. Tem duas formas disso acontecer. A primeira aqui é se ele, em vez de atingir a vítima A, atinge a vítima B. Então, ele quer matar uma pessoa, erra, mata outra, né? Então, ele só mata um terceiro inocente, que é a vítima efetiva. Ele responde pelo quê? Pela morte, como se tivesse matado A, ou pela morte efetiva de B? Sempre ele responde pelo que ele queria. Então, ele responde como se tivesse matado a vítima efetiva. Responde pelo resultado pretendido, tá? Mesmo acertando um terceiro inocente. E a outra forma é com unidade complexa, ou seja, resultado duplo, né? Suponha que ele queria matar A, e não queria matar B, nem sabe quem é B, nem admitiu com dolo eventual a possibilidade de matar B, não pensou nisso. Mas aí ele mata, né, por erro na execução, os dois. Ele mata tanto o A que ele queria matar, quanto o B, né? Vamos fazer uma chacina aqui, matar todo mundo, né? Nas nossas aulas de direito penal. Matou os dois, A e B. Se eu tiver resultado duplo por erro na execução, aberratio ictus, o agente, além de atingir a vítima avisada, acertar também uma outra pessoa, qual que vai ser a regra que eu vou aplicar? Concurso formal de crimes, tá? Concurso formal de delitos, tá bem? Decore isso, é muito importante. Diferenças, então, entre o erro sobre a pessoa e a aberratio ictus. No erro sobre a pessoa, o agente faz confusão mental. Ele pensa que a vítima efetiva é a vítima virtual. Tá? Na aberratio ictus, o sujeito não faz qualquer confusão. Tá? Ele dirige a sua conduta à vítima A, e aí ele acaba acertando a vítima B. Então, no erro sobre a pessoa, ele pensa que A é B. Ele confunde as pessoas. No erro de execução, ele sabe que A é A. Ele só erra a execução. No erro sobre a pessoa, a execução do crime é perfeita, não tem erro de execução. No erro sobre a execução, não, né? Há uma idiotice e não sabe, executa tudo errado. Dessa forma, o primeiro erro está na representação mental e o segundo na forma, na execução, nos atos executórios propriamente do delito. Conceituamos assim. Depois temos um outro tipo, uma outra espécie de erro de tipo acidental, que é a aberratio criminis. Aberratio criminis, ela é a mesma coisa que resultado diverso do pretendido. Porque quando o sujeito ele tem uma conduta criminosa, e aí essa conduta é dolosa, ele quer atingir, ele quer um resultado, Ele tem um resultado pretendido, tá? E o resultado jurídico nós sabemos que é lesão ao bem jurídico tutelado ou perigo ao bem jurídico tutelado nos crimes de perigo. O resultado jurídico atinge o bem jurídico tutelado, protegido pelo tipo penal. E aí o sujeito, ele tem o dolo orientado
para um bem jurídico, né? Por exemplo, patrimônio, e ele acaba lesando outro bem jurídico, por exemplo, integridade física, né? E aí ele alcançou um resultado diverso do pretendido, ele atingiu outro bem jurídico diverso daquele que ele queria atingir dolosamente. Então, o agente, né, nesse tipo de crime, ele quer atingir um bem jurídico, mas por erro na execução, é uma forma de erro na execução, a aberratio criminis, ele acerta um bem diverso. Aqui não se trata de atingir uma pessoa em vez de outra, mas de cometer um crime no lugar de outro, tá? Então, suponha, né, que eu quero, por exemplo, eu quero dar uma tacada de beisebol na cara de uma pessoa e quero bater nela. E eu vou com tudo para cima dessa pessoa para bater nela, né? E essa pessoa pula fora, né? Escapa do golpe e aí eu vou e bato no capô de um automóvel, num carro, pá, e destruo, né? Estrago esse automóvel. Tem bastante força para fazer isso, mas não sei, os carros hoje não são mole. Você vai lá e estraga bastante o capô do automóvel. O que esse sujeito pretendia atingir enquanto bem jurídico? Integridade física, ele queria praticar uma lesão corporal, né? Vai lá para bater numa pessoa, mas aí ele não vai e acerta outra pessoa. Se sem querer atingir outra pessoa diversa da originalmente pretendida, é aberratio, é erro na execução, qual que é? Aberratio ictus, porque não confundiu uma pessoa com outra. Ele só executou de forma ruim, mal, o crime e atingiu outra pessoa. Então, se eu vou para dar uma tacada de beisebol na cara da Maria e pega na Ana, é aberratio ictus. É o mesmo crime, lesão corporal, mas eu tive uma outra vítima por causa do erro na execução. Mas aqui eu queria praticar uma lesão corporal e causei um crime de dano. Era um bem jurídico protegido, integridade física, e eu lesei outro, que é o patrimônio. Então, eu cometo um crime no lugar daquele outro que eu pretendia originalmente. Eu queria lesão corporal, cometi crime de dano. E aí eu estou diante de uma aberratio criminis. Lembra disso daqui, criminis, tá? Um crime no lugar do outro. Aberratio ictus é a execução. Aberratio criminis aí continua no mesmo aberratio ictus. A criminis não. Eu queria um crime, acabo cometendo outro, tá? Tem duas formas disso acontecer também, que é com unidade simples ou resultado único. Se eu atingir só o carro, né, e era um bem jurídico diverso do que eu originalmente pretendia atingir, eu respondo pelo quê? Nesse caso, eu respondo pelo resultado produzido, tá? Eu só respondo pelo resultado produzido. Então, eu não respondo pela tentativa de lesão corporal. Eu só vou responder por aquilo que eu fiz, que é estragar o carro. Respondo por estragar o carro? Não, por força do artigo 20. Eu só respondo pelo resultado que eu pratiquei, né, sem querer, na aberratio criminis, se ele tiver forma culposa. Existe crime de dano culposo? Não, não existe crime de dano culposo. Então, isso que eu fiz, juridicamente, penalmente não é nada. Sério, professor? Sério, né? Eu acabo aí errando na execução, tropeço ali, né? E aí, né, ao invés de atingir a vítima, tudo bem, se a vítima conseguir escapar do golpe sozinha por mérito dela, é uma tentativa de lesão corporal. Mas, se sou eu que errei na execução, né, tropecei e acabei atingindo o carro, o erro é meu, a idiotice é minha, então nem tem forma culposa para o crime doloso, né, de dano. No crime de dano, eu não vou responder por nada, tá? Corrigindo o que eu falei, se a vítima escapa por mérito dela, eu posso sim responder por tentativa de lesão. Mas se a idiotice for minha, o erro for meu, o erro na execução causou aberratio criminis, aí sim eu não vou poder responder por nada nessas duas hipóteses, então. Com unidade complexa ou resultado duplo, se eu tenho dois resultados, são atingidos tanto o bem visado quanto o bem diverso. Então, eu pego a pessoa e mais o automóvel, acerto os dois, por erro na execução, não é porque eu quis, não.
pego na pessoa e acabo batendo também no automóvel, tá? Nesse caso, aplica-se a regra do concurso formal, aí com a pena do crime mais grave, que no caso vai ser a lesão, aumentada de 1/6 até a metade, de acordo com o número de resultados diversos produzidos. Se for um resultado diverso só, né, coloco aí 1/6 aí de pena a mais na pena para a lesão corporal que a pessoa vai sofrer. Tá? Depois vem o erro de tipo acidental, né? Que é o erro sobre nexo causal, também chamado de aberrácio causa. Não, então, aí não vai dar para confundir também, né? Tem a palavra causa aqui, você vai dizer, lembrar que aberrácio causa é erro sobre nexo causal. Ocorre quando o agente, na suposição de já ter consumado o crime, realiza uma nova conduta e ele pensa que essa conduta é só mero exaurimento do delito, mas é nesse momento que acontece a consumação. Também fala em aberrácio causa quando o fato se consuma em 2 atos, né? Quando há 2 atos consumativos, sobre cuja significação se equivoca o autor, o sujeito ativo, ao crer que o resultado se produzira já em razão do primeiro ato, quando na verdade vem a acontecer pelo segundo, destinado a ocultar o primeiro. Aqui o que interessa é que o agente desejou, né, e realizou o resultado através do êxito da sua vontade. Professora, quando que esse conceito todo acontece? Né? Quando você tem o dolo geral e 2 condutas e a segunda realiza o resultado, mas o agente pensou que ele já tinha tido o objetivo cumprido, sucesso na primeira. Exemplo clássico, né? Exemplo clássico. Eu dou uma facada, né, na minha vítima ali, vou lá, né, pego a minha vítima e dou uma facada nela. E eu penso que e eu queria matar, tinha dolo de matar, né? E eu penso que a facada já gerou o resultado morte. A pessoa desmaia, fica sangrando ali, penso, morreu, que maravilha, que beleza. Aí eu pego esse corpo aqui, né, da pessoa aqui, que recebeu a facada e jogo, né? Aí vou lá e jogo esse corpo desse sujeito aqui, jogo no rio, né? Jogo em algum lugar. Eu jogo esse corpo aqui dessa vítima, mas na verdade ela morre do afogamento, né? Quando vai fazer ali a necroscopia, é constatado que ela morre do afogamento e não da facada. Então o sujeito pensa que ele já alcançou o resultado aqui, né? A segunda conduta é só para ocultar o cadáver, ocultar o primeiro crime, né? E aí, mesmo que o crime só se consume por causa do afogamento, ou se haja combinação entre facada e afogamento para que a vítima tenha morrido, se consome em 2 atos, né? Eu estou diante de uma aberrácio causa. Eu penso que é a primeira que produziu o resultado, quando na verdade foi o segundo ato, tá? Diferenças entre erro de tipo e delito putativo por erro de tipo. Conceitos. No erro de tipo, o agente não sabe que está cometendo um crime, mas acaba praticando esse crime. Então, aquele caso lá que eu penso que eu estou atirando num animal, estou atirando numa pessoa. Eu acho que se atirar em animal for lícito, se a caça for permitida. Se a caça for permitida, eu acho que eu não estou cometendo crime nenhum, né? Que eu estou dentro da lei, que eu estou tranquilão ali, mas na verdade eu mato uma pessoa e cometo um crime de homicídio. Então eu não sei que eu estou cometendo um crime, não tenho ideia, mas erro de tipo. E no delito putativo por erro de tipo? Nossa, professora, o que é putativo? Putativo vem de putare, do latim, que significa erro, equívoco. É um delito putativo, é delito falso, tá? O delito putativo, crime falso, que não existiu, na verdade, por erro de tipo, é o oposto. O sujeito quer praticar um crime, ele tem dolo, ele quer praticar um crime, mas em face do erro, ele desconhece que está cometendo um irrelevante penal. Ele pensa que aquela conduta é crime, mas não é, né? E aí o delito putativo é erroneamente suposto, imaginário, que só existe na mente do agente, né? Vou fazer, então o cara pensa assim, eu vou fazer essa coisa aqui, né? Vou beber na rua, hoje eu vou meter o louco. Pensando que naquela cidade é crime beber na rua. Sabia que em muitas cidades do mundo aí é proibido, é crime, né? Você beber na rua, ou então a infração administrativa sujeita a multa. Você pega lá seu goró, sai na rua, enchendo a cara,
muito lugar, não pode. Cuidado, hein? Se você for viajar para o exterior, não vai dar uma de caipira e se ferrar, né? Tem que verificar qual que é a legislação aí, né? Não pode sair bebendo na rua em muitos lugares. E aí a pessoa vem para uma cidade aqui, como as nossas do Brasil, que é tudo, né? É nós. E aí ela sai bebendo na rua, falando, hoje eu vou meter o louco, vou beber na rua, praticar crime mesmo, né? Quero nem saber, não tô nem vendo. Dia de fúria. Aí vai lá, dia de maldade, né? Aí ela vai lá bebendo na rua, achando que tá praticando um crime, e na verdade não tá. Aí é delito putativo por erro de tipo, porque ela pensou que era crime, mas não é. É uma conduta lícita, não tem problema nenhum. Existem 3 espécies de delito putativo, tá? Ele por erro de tipo, porque não é tipo, não é crime, tá? Por erro de proibição, porque não é conduta proibida, porque o agente quer provocar aí, né? Por erro putativo por obra do agente provocador, também conhecido por delito de ensaio, né? De experiência ou flagrante preparado. Esse último aqui é importante. No Brasil, né, como a gente tem tido aí uma quebra de legalidade total em matéria penal, essas coisas estão muito delicadas. Então é bom mencionar, tá? O que é flagrante preparado? No flagrante preparado, você coloca a pessoa diante de uma situação em que ela, né, é levada a cometer o crime. Então você coloca a pessoa, né, você prepara um flagrante, prepara todo um cenário ali para que ela cometa um crime. Deixa um dinheiro dando sopa, deixa uma coisa ali, né, para ver se a pessoa cai na arapuca, cai na armadilha e pega aquilo para ela. Se você fizer isso, né, esse flagrante ensaiado, preparado aí para falar, tá vendo? Te peguei no ato, você estava praticando um crime. Isso é delito putativo, porque alguém provocou a conduta do outro. Ele não tinha aquele dolo originário, ele foi levado a isso pela preparação de flagrante. Também é delito falso, delito putativo por obra de agente provocador, ok? Discriminantes putativas. Discriminantes putativas são aquelas que retiram o crime, né? Discriminantes, né? Olha aqui, ó, o prefixo de, cuidado, não é aquela discriminação. Você fala, o que é discriminação com E? Discriminação com E é tirar o crime, deixar de que seja crime, né? E discriminação com I é diferenciação, ok? Então, discriminante é quando eu retiro o crime, quando deixa de ser crime, tá? O que seria uma discriminante? Deixa de ser crime. Uma excludente de ilicitude, né? Retirei a ilicitude, faltou o elemento do crime. E então, a excludente de ilicitude, ela é discriminante. Quais são as excludentes de ilicitude? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito, e aí estrito cumprimento do dever legal. Você tem essas 4. Então, essas são discriminantes legais. Mas se elas forem putativas, o que significa putativas? Falsa, né? Olha lá, putar em latim significa errar, né? Vem dessa palavrinha aqui. Então, discriminante putativa é uma discriminante falsa. Eu penso que estou em legítima defesa, mas não estou. Eu penso que estou em estado de necessidade, mas não estou. É falsa essa minha crença de que eu tenho uma discriminante. Okay? E aí, no parágrafo 1º, vai dizer o legislador: é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Tá? Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. De novo, aquela ideia de homem médio, de Hans Welzel. Qualquer pessoa nessa situação faria a mesma coisa? É justificável, é desculpável que a pessoa tenha cometido esse engano, esse equívoco? Ah, sim, qualquer pessoa teria sim, professora. Então, a ação aí vai ser aí isenta de pena. Exemplo. Você, né, está armada e está numa situação de tensão ali, né, de altercação
com uma outra pessoa, e aí ela faz, né, que está sacando aí uma arma, ou ela finge, né, que está te apontando uma arma assim com a mão por baixo da blusa e fala: eu vou atirar em você agora, eu vou atirar no seu filho, tal. E aí você vai e ataca essa pessoa, né? Você dá um tiro na perna dela, você enche ela de porrada, você dá bate um taco de beisebol nela, porque você pensava que estava em legítima defesa. Você achava que a sua vida ou a vida de terceiro do seu filho estava ameaçada ali, porque você tinha certeza que ali embaixo da blusa era uma arma que a pessoa mantinha. Né? Aqui, quando a pessoa fica ali com aquela arma, né, embaixo da blusa, te apontando a arma, assim, e na verdade é um dedo, é uma mão que a pessoa está simulando, um simulacro ali de arma. Quando isso acontece, você pensa que está em legítima defesa, você tem certeza que está em legítima defesa, mas na verdade não está. Não está porque aquilo não é uma ameaça real ao bem jurídico vida. Aquilo era falso, é putativo. Então, nessa situação, qualquer pessoa também pensaria que está aí sendo ameaçada por uma arma naquela circunstância? Nós vamos dizer sim, qualquer pessoa acharia, acreditaria que era uma arma, às vezes o ladrão finge que é arma e é mão, qualquer pessoa, ninguém vai pagar para ver, né? Todo mundo acha que é arma de verdade. Então, esse erro é plenamente justificado pela circunstância. Tem que ver direitinho qual foi a situação fática, a situação no mundo real. Se esse erro for plenamente justificado pela circunstância, o agente será isento de pena. Ué, professora, não é a mesma coisa? Então, estar em legítima defesa de verdade e estar em legítima defesa putativa? Não, não é a mesma coisa. Porque a legítima defesa, de fato, real, total, ela exclui o crime. Porque crime é fato típico, ilícito e culpável. E na legítima defesa, esse fato ele não é ilícito. Ele é típico, mas ele não é ilícito, se eu matei a pessoa em legítima defesa. Então, a pessoa não praticou crime se a legítima defesa for verdadeira. Mas se a legítima defesa for putativa, a pessoa praticou o crime. O fato é típico, ilícito e culpável. Mas vai faltar o requisito para a aplicação da pena, praticou o crime e não sofre pena, ok? Discriminante é a causa que discrimina, como nós vimos, né? E aí putativa é falsa. Então, a discriminante putativa, como essa, é uma discriminante falsa aí como uma legítima defesa putativa. Então, ela não existe na realidade. O sujeito pensa que sim, né, porque está errado, só existe na mente, na imaginação do agente, essa discriminante. Por essa razão, também é conhecida como discriminante imaginária ou erroneamente suposta. Então, tem essas três aqui, né? Essa legítima defesa putativa ou imaginária, da qual nós falamos, quando o agente supõe por equívoco que está em legítima defesa, mas não está. O estado de necessidade putativo ou imaginário, quando ele imagina estar em estado de necessidade, mas não está, e o exercício regular do direito putativo ou imaginário, quando o sujeito imagina que está defendendo aí a sua propriedade, por exemplo, e não está. O que seria um estado de necessidade putativo? Um exemplo, professor. Exemplo da doutrina, também sempre bizarro. Eu estou num helicóptero, num avião que está caindo, saindo aquela fumaça, caindo, ali, e penso, lascou, vou morrer, né? O que fazer? Só tem eu e o piloto chorando, desesperado, meu Deus, perdoa os meus pecados, não quero morrer agora. Desesperado. O que eu faço? Eu penso que só tem um paraquedas, eu tenho certeza que eu só coloquei um paraquedas nessa aeronave, penso que só tinha aquele paraquedas, aí tem eu e o piloto, e aí, né? Aí eu pego assim, ó, discretamente, empurro o piloto para fora do avião, né? Mato o cara pro paraquedas ficar para mim, visto meu paraquedinha linda, e vou embora, tal, feliz e sobrevivo. Eu penso que eu estava no estado de necessidade, naquele é eu ou ele, né? Então, para defender o meu bem jurídico vida, eu mato uma pessoa para garantir que eu vou sobreviver. Isso seria um estado de necessidade real.
porque eu penso que tem um paraquedas só. Mas, na verdade, quando o avião cai, vão descobrir lá que tinha um monte de paraquedas, e aí eu matei o cara à toa, né? Poderia todo mundo ter se salvado. Eu pensei que eu tinha um estado de necessidade, mas não tinha. É um estado de necessidade putativo ou imaginário, né? E aí o que você tem, na verdade, é a regra de que a pessoa acaba isenta de pena se for excusável, né? Se pelas circunstâncias realmente não dava para saber que tinha mais de um paraquedas, o sujeito pode ser isento de pena. E exercício regular do direito, por exemplo, eu penso que alguém está invadindo a minha propriedade, né? E aí eu tenho certeza, porque o cara vem todo aí armado, né? Invadindo, entrando na minha propriedade ali, e eu penso, vixe, esse cara vai estar ameaçando a minha propriedade, o que que eu faço? Eu dou um tiro aí de espingarda de chumbo na perna dele para assustar e ver se ele foge, se ele vaza. Então eu penso que eu estou no exercício regular do direito de defender a propriedade, mas eu não estou, porque aquele cara estava só vindo me pedir uma informação, na verdade. Então também você isenta de pena se eu fizer uma coisa horrorosa dessa que é atirar em alguém para defender propriedade, ok? Também vai ser isenta de pena porque é exercício regular do direito putativo. A discriminante putativa por erro de proibição é a primeira espécie de discriminante putativa. Então, espécies, né? O que seria discriminante putativa por erro de proibição? O agente tem perfeita noção de tudo que está ocorrendo, ele sabe muito bem, não há qualquer engano acerca da realidade, não há erro sobre a situação de fato, ele supõe que está diante da causa que exclui o crime, porque avalia equivocadamente a norma, né? Ele pensa que tem uma norma permissiva, mas na verdade é uma norma proibitiva. E uma discriminante putativa por erro de tipo, né? Quando o agente imagina a situação de fato totalmente divorciada da realidade. Ele pensa que está configurada a hipótese em que ele pode agir acobertado por uma causa de exclusão da ilicitude. E aí, essa daqui, por erro de tipo, são todos esses exemplos que eu falei, que eu trabalhei até agora. Eu penso que eu tenho legítima defesa, eu penso que eu tenho estado de necessidade, mas na verdade eu não tenho. É um erro sobre a situação de fato e não sobre a previsão da norma, que seria um erro de proibição, ok? Então, estudem as discriminantes putativas, estudem esses casos e os erros de tipo também, essa matéria é importantíssima. Essas são as referências bibliográficas, as obras que eu utilizei para preparar essa aula, e aí agradeço muito a sua atenção, muito obrigada por ficar comigo até aqui, e até a próxima, até o nosso próximo encontro. Até mais!